1 Tessalonicenses. Versículo de número 2. Está aqui. 1 Tessalonicenses 5:2. Glória a Deus. Vamos ler todos juntos no 3. 1, 2, 3. De novo. 1, 2, 3. Curve sua cabeça. Pai de amor, nós nessa manhã de hoje te damos graças mais uma vez. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que vá na nossa frente e glorifique mais uma vez o teu nome, Senhor. Somos apenas vara, o Senhor, meu Pai, é a oliveira, é a videira, Senhor. Nós estamos enxertados em Ti, Pai. E sem Ti nós sabemos que não podemos dar frutos, mas operando o Senhor, Deus, não há quem possa impedir. Então nesta manhã eu te peço, faz de nós uma boa terra e use a minha vida, meu Pai, como instrumento, meu Pai, afiado em Tuas mãos, e que o Senhor semeie em nossa vida e nós venhamos dar frutos 100, 60 e 30 por 1, em nome de Jesus. Aplaude o Senhor. Glória a Deus. Queridos, permita compartilhar com vocês nessa manhã sobre uma doutrina da palavra de Deus. E você me pergunta, pastor, o que é doutrina? Vestimentas, pastor, uso e costume é doutrina? Eu digo para você que isso não é doutrina. Há igrejas que vivem a vida em Cristo de uma maneira muitas das vezes diferente de uma outra igreja. Por exemplo, existem igrejas que você não pode assistir televisão, mas biblicamente isso não é uma doutrina, é uma forma que eles escolheram de viver a vida em Deus. Existem igrejas que você, a mulher, para ser mais claro, não pode usar calça, a mulher tem que usar saia, mas biblicamente isso não é uma doutrina. Essa é a forma que eles escolheram de viver a vida cristã até que Ele volte. Pastor, o que é uma doutrina? Doutrina é os ensinamentos irrefutáveis da palavra de Deus. Para ser mais claro, são os pilares que sustentam a minha vida e a tua vida cristã. Isso é doutrina. Pastor, me dá um exemplo. Cito para você alguns dos exemplos. Existem a doutrina das escrituras, e aí quando você vai estudar teologia, ela vai se chamar bibliologia. Existe a doutrina de Deus, que quando você vai estudar, vai falar teologia. Existe a doutrina de Jesus, que é a cristologia, a do Espírito Santo, que é a paracletologia, a doutrina do pecado, a doutrina do homem, a doutrina da salvação, a doutrina da igreja, a dos anjos. A doutrina que nós vamos tratar, a doutrina das últimas coisas nessa manhã, que é a escatologia. Sobre isso que nós iremos tratar aqui nessa manhã. Pastor, o que de fato seria isso? O livro de Apocalipse é esse livro em que parte da escatologia está nele. Livro de Daniel, lá está também uma porção. Livro de Daniel, lá está uma outra porção, falando acerca do fim, Escute, preciso de tua atenção. Então o estudo da escatologia fala das últimas coisas.
E quem recebeu boa porção disso foi o nosso irmão por nome de João. Qual era o nome do irmão? João. É ele quem vai escrever o livro de Apocalipse. E lá ele vai relatar muitas das coisas que o Senhor revelou a ele para que ele contasse a nós. Livro de Apocalipse é um livro, pastor, pouco lido. É um livro em que pessoas que estão dentro da igreja têm medo de lê-lo. Você acredita nisso, Vinícius? Que tem pessoas que têm medo de ler o livro de Apocalipse. Por quê? Porque é um livro que fala dos nossos tempos, do tempo futuro. Um livro em que muitos causam medo, mas é o que de fato irá acontecer. E para que eu venha me prevenir, eu preciso entender acerca do futuro. É, não é? Se eu não entender, como é que eu vou me prevenir? Sim ou não, gente? Estão entendendo até aqui, gente? Ou eu estou muito filósofo? Porque, gente, estudar filosofia é uma coisa de doida, né? Há quem goste, mas eu vou falar a você, é difícil, hein? Olha, escute isso aqui. Quando a gente vamos tratar sobre o arrebatamento, eu disse sobre o arrebatamento. Existem linhas diferentes de pensamento, correntes diferentes de pensamento. Há quem acredite que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E essa é a linha pré-tribulacionista. Existe uma outra linha. Qual é a outra linha, pastor? É a mid-tribulacionista. Há quem acredite que nós seremos arrebatados no meio da grande tribulação. E existe uma outra terceira linha que acredita que nós seremos arrebatados após a grande tribulação. Ou seja, a igreja vai passar pela tribulação. Pastor, o que é a grande tribulação? A grande tribulação será o tempo em que o anticristo vai reinar. Será o tempo repartido em duas partes. O primeiro, de 3 anos e meio, onde haverá uma falsa paz, haverá um caos, e ele trazendo paz no mundo inteiro. Só que após 3 anos e meio, quanto tempo, gente? 3 anos e meio, ele se apresenta de fato quem ele é. Aí, quem é ou diz ser de Cristo, se cuide, porque vai ser caçado aonde tiver. Para comprar e para vender, se não tiver a marca, não compra e não. Ou seja, se eu não compro, não vendo, não tenho dinheiro, eu e minha família estamos com fome. A pergunta é: o que a igreja está disposta a viver nesses últimos dias? Por quê, pastor? Porque eu quero dizer para você que infelizmente eu nunca vi, posso dizer sim ou não, gente? Eu nunca vi uma noiva que tem casamento marcado mas que não espera com paixão, com amor, com desejo o dia desse casamento. Que casamento é esse, pastor? Levante a sua mão para cima, diga: eu sou a noiva. Quem é o noivo? Quem é o noivo? A pergunta é: tem paixão aí em você?
Tem desejo aí em você? Quer casar com Jesus? Então levante a mão, olhe para o alto, porque vai chegar o dia em que Ele vem buscar a tua noiva. Aleluia, Jesus. A gente vê muita plataforma montada, é muita receita de como vencer na vida, de como dar certo na vida, de como alinhar isso e de como alinhar aquilo. Entenda, eu faço uma vírgula aqui, eu digo que isso tudo não é ruim, mas quando isso tira o foco de que existe um Cristo nos aguardando, isso é ruim. Porque é como se nós estivéssemos o tempo inteiro se preparando para viver aonde? Na terra. Mas deixa eu dizer o que Paulo disse. 1 Coríntios. Coríntios 15, 19, olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os. Se eu e você estamos vivendo em Cristo apenas para dar certo aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós estamos vivendo aqui apenas com os olhos nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê, pastor? Porque a Bíblia minha e sua diz que Jesus Cristo ressuscitou e Ele não permaneceu aqui. Para onde é que Ele foi? Ele voltou para o céu, está no céu, e semelhança dele, a igreja vai ser transformada e levada para o céu. Essa é a esperança da igreja. Escute isso. Escute isso. Existem as 3 linhas de pensamento, as 3 correntes de pensamento: pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, tribulacionista e pós-tribulacionista. Independente de todas essas correntes, existem verdades que são iguais para todos. Existem pilares, doutrina que é indestrutível, ela permanece. Ainda que o homem queira remover, ele não consegue. Está aqui. Independente da diferença do que eu creio, quando que vai acontecer os eventos, existem coisas que são iguais para todos. Primeira, Jesus voltará. Pastor, no começo, antes da tribulação, no meio da tribulação, pós a tribulação, independente do que eu creio, a verdade que é igual para todos: Jesus voltará. João 14, verso de número 3. Isso aqui é uma promessa de Jesus. E quando eu for, eu vou os preparar lugar. Mas ele diz: eu virei outra vez. Não, você não pegou, eu vou repetir. Mas eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, pastor, para que onde eu estiver, esteja vós também. Isso Jesus falou enquanto estava aqui na sobra terrena. Agora vamos ver ele lá no trono. O que é que ele disse para João? Coloca para mim Apocalipse 22, 12. Eita! Não, irmão, eu tô doidão, porque essa é a esperança da igreja. E eis que
cedo venho, disse ele, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Não, ele já lá no trono, ele diz outra coisa. Apocalipse 22, 20. Não, tem uma igreja aqui esperançosa aguardando o casamento, gente. Olha só que diz: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Você não entendeu? Certamente cedo vem. Amém. Ora vem. Esse é o clamor da igreja. Ora vem. Esse é o desejo da igreja. Ora vem. Essa é a adoração da igreja. Ora vem, Senhor Jesus. Ele virá. Segunda coisa que é igual para todos, independente da linha de pensamento, é que os mortos vão ressuscitar. Primeira Coríntios 15, 51. Nós vamos ler tudo até o 57. Olha o que diz: eis aqui vos digo um mistério. Escute isso. Na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos. Paulo está dizendo que quando Jesus voltar, nem todos nós estaremos o quê? Mortos. Uns terão já vai estar morto, mas tem uns que vão estar o quê? Vivos. Mas independente disso, nós seremos transformados. 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 53. Porque convém que isto que é corruptível, que é nossa matéria, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se vestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. 55. Onde está a morte, o teu aguilhão? Tem mais: onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 57. Mas graças a Deus, não levante a mão, mas graças a Deus que nos dá a vitória no nosso Senhor Jesus Cristo. Cadê a igreja que vai subir? Cadê a igreja? Cadê a igreja? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Esse é o barulho da noiva que deseja ir com ele. Esse é o barulho da noiva. Remaio cheia candaraui, repituia calabaitormia, emio que remendar
Independente das linhas de pensamento, existe mais uma coisa que é igual para todos. O que, pastor? Vai ter juízo final. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11. Olha o que está escrito: e vi um grande, viu o que, gente? Um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Não, você não entendeu. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de, e abriram-se os livros. E abriu-se o livro, que é da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas. E deu o mar, e deu os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles, e foram julgados, e foram cada um segundo as suas. Independente do que você creia, eu vou ser arrebatado no começo, no meio ou no fim, essas verdades são iguais para todos. Vai ter arrebatamento. Vai ter arrebatamento. Os mortos vão ressuscitar. E terceiro, vai ter juízo final. Só que deixa eu fazer um parênteses, abrir um parênteses aqui. No juízo final, volta um versículo, por favor. Outro. Olha o que está escrito. Aqui, e os mortos foram julgados. Não no começo, depois do ponto. E os mortos foram pelas coisas que estavam escritas. Escute isso. A Bíblia está dizendo que os mortos foram julgados. Quem são esses mortos aqui? A igreja não pode ser, porque o que nela está é vida. Quem é, pastor? É todo aquele que viveu a sua vida aqui sem olhar para o futuro, no amanhã, e não se achou com o nome escrito no livro. Eles vão comparecer diante do Senhor para serem julgados. E a igreja, pastor? Não, é um outro trono, é um outro julgamento, é um outro tribunal. Qual é o tribunal da igreja? Tribunal de Cristo, para fazer a avaliação das obras. Ali é para receber galardão. Você não pegou. Se você não está com o nome escrito no livro da vida, o Senhor hoje me trouxe aqui para te lembrar que existe um futuro após a morte. E Ele está dizendo: eu morri por você, eu te amo, eu quero te salvar. E depois da morte existe um lugar ao meu lado, e eu quero você fazendo parte desse plano. Você recebe isso, irmão? 1 Tessalonicenses, de novo, 5:2. Olha o que diz. Nós lemos no início: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de... Virá como um ladrão de...
Eu quero pensar um pouquinho com vocês, de maneira rápida. Meu horário quase se foi, hein? Sobre os aspectos ou as características de uma ação de um ladrão. Porque o Senhor se assemelhou a essa ação de um ladrão. Primeira, o ladrão vem quando não é esperado. Um ladrão vem quando não é. Mas coloca para mim Mateus 24, 43. Mateus 24, 43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar ou roubar a sua conselho e orientação de Deus para nós. Se não quer ser pego de surpresa, vigia. Não fique desapercebido, mas aguarde ele ansiosamente todos os dias. Pastor, mas eu estou na igreja. Mas a Bíblia diz que havia 10 noivas. Aliás, 10 virgens. Não quer ser pego de surpresa? Aguarde ele, porque a promessa é que ele virá. Ele virá. Segunda característica da ação de um ladrão é que o ladrão ele age de maneira rápida. Vou repetir. O ladrão ele age de maneira. O ladrão que se preza, irmão, que não quer ser pego, ele age, ele faz a ação criminosa dele de maneira rápida. Olha o que Mateus 24, 47 diz. Mateus 24, 47. Em verdade vos digo. Não. Outra versão está falando sobre um raio, né? Em verdade vos digo que assim será a vinda do Senhor. É como um raio, de maneira rápida, mas será vista de um lado a outro. Mas será rápida. O Senhor virá de maneira rápida buscar a sua igreja. A ação vai ser rápida. Eu não sei se você já viu algum vídeo desse. É para nos fazer pensar e refletir. Em que está todo mundo em uma igreja. Eu vi esse vídeo há muitos anos atrás. Está tendo um culto. E do nada um monte de pessoa da igreja some. O pessoal olha para o lado e começa a chorar dizendo: eu fiquei. Imagina se o Senhor volta agora. A pergunta é: você sobe ou fica? Tá desapercebido ou tá percebido? Porque ele vem, ele diz, e vem como um ladrão. Tô acabando. Uma terceira característica de um ladrão é que o ladrão, ele só vem para levar coisas que têm valor. E eu vim dizer para você que ele quer me levar e quer te levar. Prova disso, eu não canso de recitar esse texto. João 3,16.
Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Ele nos amou, irmão. Ele nos amou, irmão. Bate no peito e diz: eu sou amado. Bate no peito e diz: eu sou amado. Ele me ama e Ele quer me levar. Quarto, quando o ladrão ele age, sua ação só é constatada depois, em muitos casos. Vou repetir: quando o ladrão age, quando rouba de maneira rápida, em alguns casos, ou muitos casos, só é se dado conta que aconteceu um roubo depois, mas o ladrão já porque essa ação geralmente gera prejuízo, lágrimas e tristeza. Não compreendi, pastor. Eu te digo, escuta isso. Ele vai vir. Deixa eu falar isso aqui para você. Coloca para mim, por favor, Lucas 17, verso 34. Olha o prejuízo, olha quanta dor vai ter e quanta lágrima. Digo-vos que naquela noite, estarão dois numa cama, um será tomado, o outro será deixado. 35. Duas estarão juntas moendo, será tomada uma e a outra será próxima. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será. Imagine eu e você, irmão, saber que Ele vem, nós ver nossa família indo e nós ficar. Quanta tristeza não vai haver dentro de nós, quanta lágrima, quanto arrependimento. Puxa, eu devia ter vivido a vida cristã como o Senhor me ensina a viver. Por que eu não me batizei? Por que eu não me entreguei, não abri mão de viver em pecado para viver em santidade? Porque o que se ouve por aí é: nossa, isso aí já é dito há muito, mas muito tempo. Será que isso vai acontecer mesmo? Hã? Será que isso aí vai acontecer mesmo? Porque desde quando eu nasci, meu pai e minha mãe já falavam que Jesus ia voltar. É assim ou não é que a gente ouve? É assim ou não é, gente? Mas coloca para mim, por favor, 2 Pedro 3, verso de número 4. Olha só o que dizem: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Verso 9. Mas Pedro, ele reforça a nossa esperança, dizendo: o Senhor não retarda a sua, ainda que alguns a tenham por tardia, Ele é longânimo na verdade para conosco. Por quê? Ele não está querendo que alguns se percam, mas Ele está dando tempo para ver se arrependam, e quando Ele voltar, venham subir com Ele. Ele está dando tempo, Ele está dando corda, mas Ele voltará. Ele voltará. E eu termino minha palavra dizendo, coloca para mim, por favor, 1 João 2:28. Eu vou reforçar, dizendo para você que Ele vai vir como ladrão.
E eu e você precisamos estar atentos. Olha o que diz: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Jesus, João, versículo de número 13, 14, é o capítulo, versículo de número 1, por favor. Nós terminamos aqui. João 14, versículo 1. Essa é a promessa, se coloque de pé. Jesus falou. Jesus não é mentiroso, ele é verdadeiro. Ele é a própria verdade. Olha o que ele disse: não se turbe o vosso, crede em Deus, crede também em mim. Verso 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. 3: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele virá, Ele virá, Ele virá, Ele virá, irmão. Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos.